Oi, gente! Agora nós vamos falar sobre múltiplos. Antes de falar de múltiplos, eu quero lembrar para vocês um conceito muito importante, que é o conceito de número natural. Quais são os números naturais? Quando a gente fala de número natural, tem esse símbolo aqui, ó. É um N bonitinho, é um símbolo matemático. Representa o conjunto dos números naturais. Então, os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 53, 993, 4.632, todos os números assim, sim? Depois, em outras séries, vocês vão aprender que existem outros conjuntos de números. Tem números, por exemplo, que são números negativos. Tem número que é número com vírgula, que já é número racional, número com vírgula, número que é representado por fração. Então, depois vocês vão aprender vários tipos de número, ok? Agora, nós vamos falar só sobre esse conjunto aqui. O conjunto dos números naturais. Começa do zero e vai ao infinito. Esses três pontinhos aqui é uma reticências. Essa reticências é um símbolo que significa que vai andando infinito. Tá bom? Agora nós vamos falar o que são os múltiplos. Então, o símbolo que a gente usa, por exemplo, esse M e esse 3 é múltiplo de 3. É o conjunto dos números múltiplos de 3. E como é que a gente acha esse conjunto dos números múltiplos de 3? Como é que a gente encontra esse conjunto dos múltiplos de 3? A gente vai pegar 3 e multiplicar 3. E multiplicar 3 e a gente vai multiplicar 3 por todos os números naturais. Então, eu estou pegando os múltiplos de 3. Aí vou fazer 3 vezes 0. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 4, 12. E assim sucessivamente. Então, por exemplo, o número 300 é 3 vezes 100. O 3 vezes 100 está nesse conjunto. Então, o 300 vai estar aqui. Ah, Lília, mas para você descobrir se é o 300, você foi contando de 3 em 3 até chegar no 300? Não. Como é que eu fiz? Eu peguei 300 e dividi por 3. Aí eu percebi que era 100. Aí deu 300 aqui e o resto é quanto? 0. Se o resto for 0, quer dizer que 300 é múltiplo de 3. Ok? 300 é múltiplo de 3. Então, você pode descobrir se um número é múltiplo de 3 olhando o conjunto ou fazendo a divisão. Aí você pega o número e divide por 3. Se o resto for 0, quer dizer que esse número é múltiplo de 3. Ok? Aí, gente, agora eu vou fazer os múltiplos de 10. Todo conjunto de múltiplos vai começar com 0. Por quê? 10 vezes 0, 50 vezes 0, 1000 vezes 0, qualquer número vezes 0 é quanto? 0. Então, qualquer conjunto aqui começa com quanto? 0. Ok? Agora nós vamos lá. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. E assim sucessivamente. Aí, eu quero ver se o número 435 é múltiplo de 10. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a divisão. Aí, aqui vai ser 4, 40, sobra 3. 35. 35 dá 3, aí dá 30. E o resto é 5. Se o resto é 5,
Se o resto não é zero, quer dizer que não é múltiplo. Então, 435 não é múltiplo de 10. Ali, esse era fácil. Por quê? Algumas vezes você consegue fazer essa divisão de cabeça. Por exemplo, 10... dividir por 10 é uma divisão fácil. Então, você talvez não precisasse fazer essa conta, né? Pode fazer de cabeça? Pode, sem problema. Mas como você, se precisar, você não conseguiu fazer de cabeça, como é que você faz? Você faz a divisão no cantinho. Se o resto for zero, quer dizer que é múltiplo. Então, múltiplos de 7. 0, 7. Então, vocês vão perceber outra coisa. Que além do zero, ele mesmo também, ele mesmo. Aqui é o 7, aqui é o 7, aqui é o 100, aqui é o 100. Aqui é o 10, aqui é o 10, aqui é o 3, aqui é o 3. Então, nesse conjunto dos múltiplos, sempre está o zero e sempre está o próprio número, tá? Então, aqui 7, 14, 21, 28 e 35 e assim sucessivamente. Todo conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito. Por quê? O conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. Então, múltiplos de 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Como esse conjunto é infinito, o que acontece? Esse conjunto é infinito, não é? Você vai sempre escrever ele todo? Não tem jeito, ele é infinito, gente. Então, como é que você vai fazer? Você vai escrever uns 5 números e vai deixar a ideia que ele é infinito, tá? Não tem jeito de escrever o número todo. Então, vamos só relembrar o que a gente falou aqui. A gente falou quem são os números naturais. Os números naturais é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 35, 97, 1542. Os múltiplos de um número 3 é o produto de cada um desses números multiplicados por 3. Então, sempre quando eu falar de um conjunto de múltiplos, o zero vai estar nesse conjunto de múltiplos e o próprio número estará nesse conjunto de múltiplos, além de números maiores que ele. Então, eu tenho um macete para gravar. Quando a gente está falando de múltiplos, a gente está falando do zero, dele mesmo, e depois de números maiores. Então, os múltiplos normalmente são o zero, ele mesmo, e números o quê? Maiores. Lembra, múltiplo vai ser maior, M com M. Múltiplo vai ser um número, normalmente é um número maior. Tá bom? E aí, você gera um conjunto infinito. E se você não está gerando esse conjunto infinito, mas você quer saber se um número lá na frente é múltiplo ou não, qual que é o jeito de saber? Você vai pegar o número e dividir pelo número se você quer saber se é um múltiplo ou não. Se o resto for zero, quer dizer que é múltiplo. Se o resto for diferente de zero, não é múltiplo. Fechou?